Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Direito da Inteligência de Negócios. Meu nome é André, eu sou advogado na Amaral Yazbek e atuo na área do direito tributário. Antes de começar a falar sobre esse tema que eu venho propor hoje, a atuação do CAD dentro dessa nova ordem econômica, eu vou pedir a vocês que inscrevam-se no nosso canal e ao final comentem sobre o que vai ser dito. Não é segredo para ninguém que o mundo se encontra mais interconectado e interdependente do que nunca, por causa da criação simplesmente de novas tecnologias, como por exemplo Uber, Cabify e Airbnb, e dentre diversas outras, que apresentaram modelos mais eficientes, reduzindo custos e auxiliando na realização de negócios na comunicação entre pessoas. Isso é o que para alguns é denominado destruição criativa. Coloca novos modelos de utilidades na prática mesmo. E a gente entrando especificamente no nosso objeto de discussão, temos aquelas tecnologias relacionadas ao Big Data e à inteligência artificial, que da mesma forma buscam apresentar esses modelos de utilidades mais eficientes, de modo a otimizar a realização de negócios entre as empresas, especificamente. Tem tecnologias que possibilitam a utilização delas como meios de prospecção, de verificação de mercado, de mapeamento de até riscos, de visualização de estratégias do concorrente, dentre diversas outras possibilidades que a gente pode usar por meio do tratamento, da mineração de dados e da criação de produtos utilizando essas Big Datas, que no caso seriam as informações fornecidas pelos entes públicos ou buscadas de maneira individual por essas novas empresas disruptivas relacionadas à tecnologia. Essas novas empresas, apresentando modelos de utilidades mais eficientes, por mais que sejam pequenas, elas apresentam determinados riscos àquelas empresas grandes, de certa forma antigas, e que detêm um poder aquisitivo originário um pouco maior do que elas, ou até muito maior mesmo. E quais situações já estão sendo identificadas na prática? Existem empresas maiores que elas, de fato, por verificarem que essas novas empresas disruptivas estão tomando seu mercado ou apresentando determinado risco, elas vão lá e já criam mecanismos para estancar o crescimento delas ou até mesmo absorverem essa tecnologia ou esse novo mercado que está sendo adquirido por meio da aquisição ou de diversas outras possibilidades que são permitidas no nosso direito brasileiro de concentração econômica. Outra forma que a gente também pode ver de atuação dessas empresas é se utilizarem dessas novas tecnologias apresentadas pelas startups disruptivas de modo a estancarem possíveis concorrentes. Há uma aquisição dessas novas empresas por parte das antigas, de modo que se utilize essa tecnologia apresentada como meio de atingir alguma finalidade comercial, ou estancar um crescimento de um possível concorrente, ou até mesmo minar determinado mercado por meio da absorção única dessas informações. Dentro desse contexto, é uma realidade que vem emergindo, no nosso cenário político e que vai ser necessário uma regulamentação por parte do CAD, que no caso é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, que tem como função apurar irregularidades econômicas que possam causar prejuízos à livre concorrência. E dentre esses âmbitos de atuação do CAD, temos a sua função preventiva, repressiva e educativa. Preventiva é de modo a apurar essas possíveis concentrações econômicas e possibilitar ou não sua ocorrência analisando as características dessa relação jurídica no mercado. Repressiva, como o próprio nome já diz, ela se refere à própria fiscalização e apuração de supostas irregularidades no âmbito econômico. E por fim, tem aquelas atividades de cunho educativo, cuja função é de elaborar estudos estatísticos, setoriais, de modo a enxergar essas possíveis causas e consequências de ofensas à livre iniciativa. Desse cenário, a proposta de discussão que eu trago a vocês é a seguinte: a gente considerando que o CAD tem essa nova função de orientar esses novos modelos de negócios, relacionados especificamente à Big Data e à inteligência artificial, considerando que essas empresas podem se utilizarem de dados públicos abertos para a criação de seus produtos e oferecer prestação de serviços ao mercado, pergunto a vocês: existe algum tipo de ressalva por parte do CAD em relação à realização de negócios dessa natureza, por se tratarem de empresas que se utilizam de Big Data e de inteligência artificial? Ao meu ver, não. O que deve ser observado por parte do CAD são especificamente as infrações de ordem econômica. Mesmo que se fale em utilização de dados públicos abertos, o que deve ser relevante para o CAD na sua fiscalização e atuação é a ocorrência ou não de infrações
e de criação de situações de prejudicialidade à própria ordem econômica, nos termos previstos na própria legislação aplicável, que vocês podem ver em aberto aí no vídeo de vocês. Então, caso não haja infração a esses dispositivos, ao meu ver, não existe nenhum tipo de problema. E ao final, deixo aberto a vocês possíveis opiniões sobre a existência ou não de alguma restrição da atuação do CAD por se tratarem de empresas que se utilizam de dados públicos abertos. O que deve sim ser observado é a realização desses negócios com base no próprio compliance a ser aplicado mesmo. Deve ser analisado os riscos do negócio, deve ser analisado possíveis infrações e se de alguma forma vai causar ofensa a esses dispositivos que eu mostrei anteriormente relacionados à ordem econômica. Caso não haja nenhum tipo de transgressão aos dispositivos relacionados à livre concorrência, não há nenhum tipo de problema. É essa a nossa opinião. Deixo a vocês abertos para possíveis discussões, peço que comentem, deixem sua opinião para que a gente possa discutir e até evoluir mesmo na análise sobre o assunto. Agradeço a vocês a atenção e até uma próxima.